Devocional Eclesiastes 7, versículos de 15 a 29. O pregador mais uma vez vai olhar para a vida e dizer que coisas sem sentido acontecem o tempo todo. Você já viu gente honesta sofrendo como se fosse criminoso? E gente corrupta vivendo como se fosse herói? Pois é, ele também viu. Isso desmonta aquela ilusão de que se eu fizer tudo certo, necessariamente vai dar tudo certo. Mas não é assim que a vida debaixo do sol funciona. E ele vai alertar contra extremos perigosos. Não ser justo demais, nem sábio demais, e não ser imprudente e entregue à maldade. Aqui não é um convite à mediocridade ou uma falsa moral, mas a humildade de reconhecer que não controlamos todas as variáveis. Você pode se cuidar, mas não vai conseguir blindar a sua vida contra toda injustiça. Você pode estudar muito, mas ainda assim não vai entender tudo. E ele fala também sobre o perigo de darmos atenção demais aos que os outros dizem. É claro que devemos ouvir as palavras de sabedoria, mas nem tudo que chega aos nossos ouvidos se encaixa nessa categoria. Salomão vai alertar: quem escuta demais as conversas acaba cedo ou tarde ouvindo alguém falar mal de si. Existe sabedoria em não viver preso à opinião alheia. Muitas vezes as pessoas falam sem pensar ou dizem coisas que não teriam coragem de falar à nossa frente. E o pregador nos lembra: nós fazemos isso também. Aquilo que condenamos no outro também parte de nós. No final das contas, não dá para fugir dessa realidade. A culpa da confusão e do mal que vemos no mundo é nossa. Tem um trecho de uma música que eu gosto muito e a tradução dela diz assim, e se encaixa com o que Salomão está tentando dizer. Nunca seja tão gentil que você se esqueça de ser inteligente. Nunca seja tão inteligente que você esqueça de ser gentil. O pregador está dizendo algo parecido: firmeza com bondade, discernimento com humildade e integridade com graça. No fim do capítulo, ele vai jogar uma verdade dura. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitos artifícios. Em outras palavras, a culpa não é de Deus, é nossa. Ele nos fez para andarmos em linha reta, mas nós preferimos caminhar em caminhos tortos e depois reclamamos das curvas. Às vezes queremos culpar Deus pelas mazelas do mundo, afinal, foi ele que criou tudo. Falei mal de uma pessoa, mas é porque eu não consigo me segurar, é o meu jeitinho. Explodi com ciclano, mas é o meu temperamento, Deus me fez assim. Ou aquela boa e velha desculpa gospel, tem o espírito de Pedro. Nós andamos por caminhos tortos porque achamos que não precisamos de rotas ou informações para seguir o caminho da vida. Afinal, a gente sabe se virar. A serpente nos disse que assim era melhor também. Mas quando o barco parece afundar ou a curva nos leva para precipícios, nós culpamos a Deus. Todos somos limitados pela condição de criatura. Somos parte da mesma confusão manchada pelo pecado que nós mesmos cometemos. O que nós merecemos? O que merecemos é afundarmos nesse barco ou afundar nos labirintos dos caminhos tortos. Mas há uma saída. Voltemos ao versículo 15. Não ser demasiadamente justo parece ir contra o que Jesus ensina, mas não é isso. É a ideia de autojustiça. Os fariseus se achavam demasiadamente justos. Achavam-se capazes de seguir a lei de Deus, mas não eram. Ser perverso demais? Também não. O que ele explica é que essa já é a nossa condição desde que nós nascemos. Não ache que só seguindo o fluxo da vida, do caminho ou do seu jeito, as coisas sairão melhor. Afinal, qual que é o melhor caminho então? Isso já nos foi dado. Temer ao Senhor. O que teme ao Senhor se livra das armadilhas do mundo. Temer a Deus é encontrar o caminho seguro que Ele mesmo providenciou em Jesus. Cristo é a sabedoria e a justiça de Deus. Em Jesus temos sabedoria, justiça e santificação. Pare de tentar decifrar cada paradoxo da sua vida. Aceite que alguns mistérios são da conta de Deus e não da sua. Filtre as vozes que você ouve e também as palavras que você fala. Lembre-se, você não é uma vítima inocente de um mundo cruel. Você é parte do problema. E pela graça de Deus, parte da solução.
No fim, Eclesiastes continua a nos lembrar que debaixo do sol nada é perfeito, mas acima do sol existe um Deus que é a nossa justiça, nosso equilíbrio e o nosso descanso.